Olá, graça e paz. Hoje vamos falar um pouco mais sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um episódio bem interessante que nós encontramos lá no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Lá para o finalzinho do capítulo, por volta do versículo 70 até o 74, nós vemos ali o episódio onde Pedro nega Jesus. E sempre quando falamos de algo desse tipo, muitas vezes nós corremos um sério risco de julgar que as pessoas, quando falamos de erro de pessoas, no caso aqui de Pedro, corremos o risco de julgar que nós não seremos capazes de cometer tal erro, né? E acharmos que somos muitas vezes melhores do que aquela pessoa que estamos às vezes lendo ou ouvindo falar a respeito de algo que ela fez que venha se desagradar a Deus ou desagradar a alguém. Mas na verdade, nós vamos aprender com o texto bíblico que Pedro cometeu um erro e que nós corremos o risco e muitas vezes cometemos o mesmo erro que Pedro, e às vezes nem só uma vez por dia, às vezes fazemos isso mais que uma vez por dia. Observe que Pedro, no diálogo com Jesus, disse que jamais o trairia, e Jesus disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi assim que aconteceu. Pedro foi confrontado por 3 vezes, e a 3 vezes ele negou Jesus. Então, após a 3ª vez, o galo cantou. Ele certamente se lembrou do que Jesus tinha dito a ele, mas observe algo bem interessante aqui. O momento em que Pedro vivia era um momento de fragilidade ou de vulnerabilidade. E na verdade ele viu ali um momento em que a vida dele estava em risco. E ele o fez, quando ele negou Jesus, ele fez para tentar preservar a sua vida. Ele sabia que o seu Senhor havia sido preso, estava no momento ali de morte, no momento em que todos os discípulos estavam correndo o mesmo risco, e ele então negou a Jesus para se livrar do risco de morte também. E então, nós vemos um pouco mais à frente a narrativa bíblica, quando Jesus, depois de haver ressuscitado, ele volta e vai procurar Pedro. Então Jesus, ao encontrá-lo, faz a seguinte pergunta: tu me amas? Interessante que Jesus faz essa pergunta 3 vezes a Pedro. E Pedro na primeira vez responde: sim, Senhor, na segunda também. E na 3ª, Pedro diz: tu o sabes. Pedro sabia, quando ele deu essa resposta a Jesus, que Jesus conhecia o coração dele, assim como Jesus conhece o meu e o seu coração. E observe que quando Jesus ouviu de Pedro dizer: tu o sabes, o Senhor disse a ele: então vai e apacenta minhas ovelhas. Jesus já tinha repetido essa mesma expressão. E observe então que Jesus, ele reconhece o que existia no coração de Pedro, e observe que o que existia no coração de Pedro naquele momento que ele foi confrontado por Jesus, de certa forma ali, ou questionado por Jesus, já existia quando ele negou a Jesus. Pedro, quando disse que não negaria Jesus, era algo que ele tinha como convicção no seu coração que ele não faria. Ele realmente tinha a convicção de que ele não negaria Jesus. Mas, no momento de fragilidade, como eu disse, ele o fez. A grande pergunta é: e nós? Quantas vezes negamos a Jesus? Quantas vezes eu e você talvez negamos a Jesus hoje? E nós negamos a Jesus com a mesma motivação que Pedro o fez, para tentar preservar ou nossa vida ou alguma área de nossas vidas. Quando não é a nossa vida física propriamente dita, porque nós vivemos num contexto bem diferente, não tem a perseguição, no caso Pedro viveu naquele momento, mas quando existem áreas de nossas vidas que nós ainda temos por preciosas, nós queremos preservá-las, e assim negamos a Jesus. Aí você pode questionar: eu jamais negaria a Jesus, como Pedro fez. Sim, nós negamos a Jesus. Nós negamos a Jesus todas as vezes que nós dizemos algo para Jesus, após cometermos algum deslize, por exemplo, e nós oramos a Deus: Senhor, eu não quero mais fazer isso, e muitas vezes fazemos ali um compromisso com o Senhor, que não vamos mais fazer aquilo, e infelizmente nós repetimos pecados. Se você é uma pessoa que não repete pecado, você é um bem-aventurado. Talvez nós não repitamos pecados mais grosseiros, e nós precisamos do arrependimento, e nós realmente conseguimos vencer aquilo ali, talvez por um longo tempo, ou talvez realmente nunca repitamos tal pecado. Mas existem alguns pecados que nós repetimos, e nós repetimos porque existem áreas das nossas vidas que ainda não foram tratadas, que não foram convertidas, não passaram por uma metanoia, uma mudança na nossa mente, e nós ainda valorizamos algumas coisas em nossas vidas. Por exemplo, quando somos humilhados, por exemplo, quando somos maltratados, recebemos uma desfeita, e nós automaticamente damos uma resposta, talvez na mesma altura, ou talvez numa altura maior, talvez num nível de rispidez muito maior,
para a pessoa, porque a gente não quer sair como perdedor naquela situação, naquela discussão. Isso nós estamos negando a Jesus. Estamos negando os princípios de Jesus, porque o nosso ego ainda se machuca. E nós então repetimos o mesmo erro que Pedro. Observe que Jesus conhecia tanto o coração de Pedro que ele foi atrás de Pedro. Pedro disse que o amava. Jesus sabia que Pedro realmente o amava. E como eu disse, não foi algo que esse amor que se desenvolveu depois. Pedro o amava antes de traí-lo. E nós amamos a Jesus também. Amamos a Jesus, mas nós somos falhos e pecadores. Observamos que a Bíblia nos ensina sobre algo muito importante chamado maturidade, que nós temos que desenvolver uma maturidade para que a gente cresça a cada dia mais e nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus. E ao crescermos em maturidade, vamos fazer mais ou menos como Pedro fez. Pedro, depois, quando se tornou uma pessoa mais madura, e uma fé mais madura, uma pessoa com experiências de vida e uma pessoa que foi tratada pelo Espírito Santo, como eu disse, negamos a Jesus em áreas muitas vezes que não foi tratada na nossa vida. Pedro, depois que foi tratado por Jesus, quando foi confrontado, nós vemos também, antes de ser confrontado na sua morte, que morreu também crucificado, mas de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu Senhor, mas ele não negou Jesus, ele morreu, passou por aquela experiência. Mas observe que nós vemos algumas outras experiências pós ressurreição de Jesus e ascensão, que os discípulos cheios do Espírito Santo e passando por uma experiência de transformação, uma experiência de crescimento e maturidade, nós vemos até mesmo quando eles apanharam, né? Eles apanharam e a Bíblia diz que eles saíram de lá sorrindo, por se acharem dignos de sofrerem por amor a Jesus. Olha que interessante. Homens que ao sofrerem por Jesus, apanharem por causa de Jesus, sofrerem uma penalidade, eles saíram de lá sorrindo por se acharem dignos de morrer por Jesus. Isso é algo que deve existir no coração de um cristão maduro, que ele entende a importância. Observe que Paulo também cometeu alguns deslizes na sua jornada, mas lá no final da sua jornada, quando nós vemos lá, quase no final da sua jornada, nós vemos quando ele escreve, quando ele está, nós vemos a narrativa, perdão, em Atos 20, quando ele diz que ele não tinha mais nada por precioso na vida dele, ou seja, a vida dele não tinha mais nada que ele considerasse mais do que servir a Jesus. Ele não tem nada na minha vida por preciosa a não ser para cumprir o chamado ao qual o Senhor me fez. Ele entendeu que a toda a vida dele só tinha sentido se ele cumprisse o chamado de Jesus. E o final de Pedro e o final de Paulo foram os mesmos. Perderam sua vida por amor a Jesus, mas perderam essa vida sem negá-lo, porque desenvolveram uma maturidade, um crescimento que nós precisamos buscar para a nossa existência. A gente observa também, se não me engano, em Atos 7, quando fala de Estevão, que ele foi também confrontado a respeito da mensagem que pregava. Ele poderia ali inventar uma desculpa, poderia ali negar, não estou falando nada disso não. Muito pelo contrário, ele foi muito incisivo naquele que ele disse, eu estou falando algo, e pregou o evangelho para aquelas pessoas, falou de Jesus, falou dos erros daquelas pessoas para elas, falou do erro das gerações passadas, e ele disse, vocês estão cometendo os mesmos erros, e vocês não estão reconhecendo Cristo como seu Senhor e Salvador. E após isso, a Bíblia diz que ele também se tornou um mártir da fé cristã. Perdeu a sua vida por amor a Jesus. Ele poderia, como eu disse ali, negar a Jesus, negar a mensagem do Evangelho, mas ele não o fez. Ele preferiu perder a sua vida, porque ele entendia que o sentido da sua existência era trazer honra e glória ao nome daquele que o chamou. Que essa mensagem de maturidade ela esteja também nos nossos corações. Que nós possamos entender que muitas vezes nós estamos negligenciando o nosso crescimento. O apóstolo Paulo, na verdade no livro de Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, outros não, mas veja bem, no livro de Hebreus, o autor diz o seguinte, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês negligenciaram o crescimento. Nós não podemos negligenciar o nosso crescimento, o desenvolvimento da nossa maturidade, porque se nós negligenciarmos isso, nós vamos ser como meninos que ainda não entendem sua responsabilidade, não entendem o compromisso que têm com o seu Senhor, e certamente negaremos a Jesus diversas vezes. Mas quando nós crescemos, entendemos que nós temos que ser como Jesus, que entendeu que veio a essa terra para glorificar o seu Pai, nós também passaremos por situações difíceis sim, e não negaremos a Jesus. Seremos fiéis ao Senhor, ainda que seja necessário negarmos a nós mesmos, deixar a nossa vida de lado, porque Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que abrir mão da sua vida, a achará. Então nós temos que entender
E a pergunta é, que área de nossas vidas que ainda nós temos por preciosas, coisas que não deveriam ocupar o lugar principal na nossa vida e que muitas vezes nos faz negar a Jesus, negar os ensinamentos, negar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Quais áreas da nossa vida ainda precisam ser trabalhadas pelo Senhor? E temos que apresentar a Deus. Sabemos que assim como Deus, através da pessoa de Jesus ali, usou de misericórdia e graça com o apóstolo Pedro, Deus também usa de misericórdia para conosco, quando nos arrependemos e o Senhor, ao reconhecer em nós um coração que ama ao Senhor, Ele nos perdoa, nos põe de pé e nos chama à nossa realidade, nos chama para a vocação e diz, você tem um chamado, cumpra o seu chamado, glorifique ao Pai que está no céu. Foi para isso que você foi trazido a essa terra, foi para isso que eu te chamei. E não perca a oportunidade de crescer, não perca a oportunidade de pedir ao Espírito Santo para que Ele te mostre as áreas da sua vida, assim como eu também preciso fazer isso continuamente, pedir ao Espírito Santo, assim como o salmista, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Que nós possamos ter essa ousadia, dizer ao Senhor, certamente Ele nos mostrará aquilo que está errado, aquilo que ainda ocupa lugar de tesouro no nosso coração, que não é ou não são as coisas do reino de Deus, e assim possamos ser transformados e crescer com a ajuda do Espírito Santo, como aquilo que o Senhor tem para nós como propósito, e assim possamos bendizer o nome do Senhor. A realidade, a dura realidade nossa é que muitas vezes negamos a Jesus como Pedro, mas nós muitas vezes preferimos apontar o dedo, talvez não para Pedro, mas para os Pedros que estão ao nosso redor, que muitas vezes negam a Jesus, e somos incapazes de perceber que também negamos ao Senhor. Mas o Senhor nos conduz, através dessa mensagem, a um período de reflexão e que nos conduz também a um desejo de crescimento e desenvolvimento de maturidade, para que possamos dar bom testemunho, assim como Pedro, no tempo futuro, assim como Paulo, assim como Estevão, que glorificaram o Senhor, entenderam que eles estavam aqui para ser testemunha do Senhor. E nós também recebemos esse mesmo chamado, cada um à sua forma, mas todos nós somos chamados para isso, para glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que essa palavra produza fruto na sua vida que glorifique ao Senhor. E eu gostaria de fazer uma breve oração junto com você. Feche seus olhos, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe as nossas falhas. E que não somente as perdoe, Pai, mas nos revele onde ainda há áreas em nossas vidas que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. Quantas coisas têm ocupado o lugar do Senhor em nossas vidas. Quantas coisas têm ocupado o lugar da nossa vocação no nosso coração. Quantas vezes temos negligenciado, temos negado o nome do Senhor. Temos perdido as oportunidades de glorificar ao Senhor e de sermos testemunhos do Senhor, como bem dizemos aqui, de Pedro, de Paulo, de Estevão e tantos outros que, nos tempos bíblicos ou fora dos tempos bíblicos, dos nossos tempos que vemos, pessoas que glorificam ao Senhor e que assim possamos ser também pessoas que cresçam e que o Senhor possa ser percebido em nós e ao ser percebido em nós, que o mundo te glorifique a cada dia, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém?